Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, e como sempre, muito bem acompanhado por celebridades notórias que trabalham comigo e dos meus convidados. E do meu lado direito, aquela moça maravilhosa que hoje ela confundiu um motorista de Uber e achou que estava levando ela para um casamento. Olha só pra você ver o nível de arrumação para um podcast, hein? Quem que é minha amiga do lado direito? A noiva. Mauri Faria. A noiva. A noiva. Entre tantos nomes que eu tenho, agora mais um. A noiva. E aí, temos que ainda lembrar ainda, porque o cara fez o casamento perfeito, né? Porque ele imaginou, a noiva tá aqui, o rabino tá ali que vai fazer o casamento. Em frente a mim, a marida. A dama. Doutora Sâmia. Você que é a marida, doutora Sâmia? Sou eu. Que história é essa? Marida não. Toda mostradinha. Que história de marida? Né? Sim, minha parceira, minha companheira de todos os momentos. Melhores momentos, ela tá comigo. Na alegria e na tristeza, né? Que isso? Faltou Tá agora. feito o casamento. Era um casamento mesmo, a gente não sabia. Cadê as crianças entrando com a aliança? Meninas, hoje eu tenho uma presença ilustre Opa! Tô curiosa. nesse Também. podcast. Quem será? Quem será? Animada. Nós podemos chamar ele de 3 nomes. Felipe, Felipe, com PH, Internacional. ou mais conhecido como PH Cardoso. Exatamente. E internacionalmente falando, tem o PH também, não é mesmo? Então, mais um, exatamente. Presença. Satisfação enorme estar aqui, irmão. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando aí para essa audiência incrível. Prazer também estar aqui com vocês. E bora para cima, né? Tô sabendo que hoje a gente vai soltar um conteúdo aí fortíssimo. Vamos falar de propósito, vamos falar de passado, presente e futuro. Tamo aí para contribuir, irmão. Conta Eu quero te comigo. apresentar um brother meu, você vai adorar conhecer esse cara, o Welson Barbosa. Esse cara escreveu um livro, chama O Brabo. Opa, Eu acho que esse livro combina demais com você. Opa, já gostei. Mas vamos voltar lá atrás, PH, começar do início. Vamos sim. Porque todo mundo que senta aqui, senta pronto. Direto Todas as pessoas que eu túnel do trago tempo. Vamos já lá. estão preparados, estruturados, já tem... Agora, quando a gente volta lá atrás, rebobina a fita, na sua época de escolinha, Opa. primeira, segunda, terceira série, você sonhava em ser o cara que você se transformou? Cara, naquela época não sonhava ser essa pessoa. Sonhava em outras coisas. Sonhava em ser astronauta, sonhava em ser bombeiro, sonhava em ser ator, mas sempre um sonho ligado a alguma coisa grandiosa. E o que acontece? À medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai crescendo, os sonhos eles vão normalmente diminuindo, né? E de certa forma isso aconteceu comigo também, porque eu acredito que a maioria das pessoas hoje são feitas dentro de uma caixa, né? A gente é formatado e condicionado a ser uma massa de manobra. Então, na maioria das vezes, a gente é educado a tirar boas notas, estudar numa boa escola, sentar na frente, né? Fazer uma boa faculdade e arrumar um bom emprego. Então, provavelmente, se você não foi esse caminho, a maioria das pessoas aqui, eu acredito que sim, e foi o que aconteceu comigo. Então, eu fui crescendo e foram apequenando um pouco os meus sonhos. Mas isso me incomodava muito, cara. Muito. Eu falo e fico até arrepiado. E o que acontece? Eu formei administração. Formei administração por livre e espontânea pressão. Alguém, né? O pai dele vai lá na administração, meu filho. Né? E, cara, olha que loucura, isso é verdade. E na época, né, eu tinha 20 para 21 anos, eu era muito novo para tomar uma decisão tão importante. Eu queria fazer artes cênicas e, na época, eu precisava passar por um teste de aptidão na UFMG para eu poder fazer artes cênicas. Eu tinha o joelho operado e eu não pude fazer esse teste por questões físicas, então eu tomei bomba. Aí entrou o papai, né? Falando, não vai esperar mais um ano para fazer artes cênicas, pro meu filho fazer artes cênicas. Imagina Na verdade, isso. eu acho que ele tava com medo. Ué, virar o galã da TV, né? Acho que é o contrário, viu? Porque naquela época, cara, era muito preconceito. Era o contrário, exatamente. Né? Esse menino tá querendo fazer o quê? Ficar mostradinho? É isso aí, você pegou ali, né? Então ele falou, meu filho vai entrar para artes cênicas, né? Como? Vai ficar não vai de jeito nenhum. dançando, se expressando com o corpo. Você vai virar bailarino, né? Então era muito aquela questão de preconceito. Cuidado que nós temos uma bailarina aqui na mesa. Opa, tá? maravilha. Eu não aprendi a dançar balé, mas adoro balé.
E naquela época, maravilhoso, com certeza. E naquela época, Fagner, então eu fui levado ali pela administração, porque meu pai, ele formou em administração também, e eu pensei... Como é que é o nome do seu pai? Carlos, Carlão, Yara, Dona Yara. E são vivos? Carlão, são vivos, graças a Deus, Isso, presentes na minha aí, vida. seus Opa, bonitos. abração aí, pai e mãe, com certeza estamos aqui honrando vocês. Muito bom. Né? Cara, você tocou num negócio, duas coisas muito legais, acho que vale a pena a gente fazer um gancho pra isso. Primeiro ninguém nunca falou isso perto de mim, eu nunca tive uma conversa com tanta lucidez com uma pessoa, nesse sentido de falar o seguinte: à medida que nós vamos crescendo, os nossos sonhos vão se diminuindo. Quando você fala isso, cara, eu sinto muita profundidade no que você está falando. Mas baseado em que você acredita que isso de fato acontece? É porque nós conseguimos alcançar mais a realidade, descobrir que às vezes sonhamos alto demais? Ou será que aconteceu o que aconteceu com seu pai, igual você falou? As pessoas vão tirando da gente a capacidade de sonhar. Perfeito. Eu acredito que, primeiro, a ambiência ela faz uma diferença muito grande, a sua questão genética ela também interfere, e as suas, principalmente, pessoas próximas, né? Então, o seu ciclo de relacionamento, aonde você frequenta, a escola, a educação, religião, isso tudo interfere. Mas eu também acredito que, de certa forma, a gente pode escolher um novo caminho. A gente não é obrigado a acreditar nisso. Então, o que a gente pode, para fazer isso, é ter a coragem de quebrar crenças. Então, a crença, ela move o nosso mundo, né? Então, e o que é uma crença? Crença é uma verdade que nós julgamos absoluta. Não necessariamente é uma verdade absoluta. Então, cada um aqui tem uma crença e tá todo mundo certo. Cara, você tocou em duas coisas que é foda demais, eu acredito. Você tá vendo, né? Primeiro, aqui. Primeiro você falou de ambiência. Vamos lá. Primeiro você falou de ambiência. Olha que massa. Ambiência é uma palavra que tá muito no auge. Todo mundo utiliza ela. Sim. Mas as pessoas talvez ainda não sabem aplicar ela. Perfeito. E você fez uma coisa muito legal. Você explicou que a ambiência forma as pessoas, molda as pessoas, mas não necessariamente determina o que elas são, cara. Não. Isso é de um nível de clareza tão grande. Tem muitas pessoas que procuram a ambiência ideal e descobrem que estão infelizes. Porque são obrigadas a relacionar com pessoas que não têm o mesmo feeling que ela e não têm a mesma sinergia. E o cara tá de portas aceleradas pro destino dele, que é ser um cara chateado, triste, ou às vezes tá em depressão. Mas, por outro lado, você deixou bem claro, o cara também pode ser grande demais naquilo que ele faz e entender qual que é o point dele, quem que ele é e qual que é o hype dele, cara. Uhum. O que você percebe no mundo hoje das redes sociais que tem maltratado muita gente assim? Porque quando você falou isso, eu fiz uma analogia muito clara. Eu quero trazer agora pro mundo virtual. Perfeito. Porque quando você fala de viver um sonho grande e quando você apropria de um sonho do cara só porque você acha que é grande e na verdade é pequeno demais pra você. Como é que é essa história de aplicar sonhos nas redes sociais e fazer com que pessoas achem que você tá vivendo uma vida maravilhosa que nem sempre é? Perfeito. Eu costumo dizer, hoje eu tenho a escola do High Ticket, que é uma escola focada em especialistas. A gente tem, uma desta parte, o melhor ecossistema do Brasil para especialistas. Então, o meu objetivo é ajudar o especialista a poder transformar o seu conhecimento e monetizar ele, usando principalmente as redes sociais. Então, hoje a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial e que é a melhor época da história da humanidade, onde você pode escalar um conhecimento, foi democratizado, então. uma mensagem Antigamente, completamente. não. Você hoje tinha que ter um padrinho. Aqui, o nosso podcast, a gente tem a possibilidade, eu tenho certeza que isso será realizado, de bater a Globo, por exemplo. Alô, Rede Globo, um abraço. Antigamente isso não era possível. Exato. Então, cara, é uma briga de Davi e Golias. Temos um Nicolas. Mas olha como é que eu fico arrepiado. Mas a gente precisa se apoderar. Se você achar que você é pequeno para competir com os grandes, isso depende do seu ponto de vista. Mas Papai do Céu vai concordar. Tá certo. Se você pensar isso, cara, tá certo. Se você acreditar o contrário, também tá certo. Cara, isso é uma frase de então, Thomas Edison. Deixa eu só trazer uma coisa aqui bacana que eu quero falar. Você perguntou para mim sobre de onde a gente pode chegar ao limite, né? Eu acredito que o céu não é o limite. As nossas crenças é que são. Então, por que a gente não pode passar do céu? Quem disse que o céu é o limite? Então, depende daquilo que você acredita. No meu negócio mesmo, eu não tenho limite. Não tem limite mesmo. E eu não estou falando isso, não é limite de faturamento ou de meta financeira, não. O meu limite é enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver força para poder levar minha mensagem.
Então, eu não estou condicionado, por exemplo, a faturamento. A nossa missão é, até 2030, formar 1.000 novos milionários com o nosso modelo de negócio. Então, está ligado à transformação dos nossos mentorados, não ao lado financeiro. Então, se a gente tem uma meta para ser batida e bateu a meta, parou, não, porque a nossa meta não é financeira. A nossa meta está ligada à transformação. Então, eu acredito que isso está muito também ligado a propósito. E olha só, Wagner, até os 36 anos, eu estou com 45, até os meus 36 anos eu vivi sem propósito. E é por isso que, de certa forma, eu me sinto muito confortável e na obrigação de falar para o público sobre esse assunto, porque 69% das pessoas hoje que trabalham estão insatisfeitas com o trabalho, cara. Então, alguma coisa está errado. Se você para pensar, 100% das pessoas são contratadas pela habilidade técnica, currículo. Você pega o currículo da pessoa avaliar, né? A primeira parte de uma seleção é a avaliação curricular. Mas 87% são demitidas por problemas comportamentais. Pô, então não interessa o quanto de formação que eu tenho, mas interessa sim as atitudes e os comportamentos que eu tenho para utilizar isso. Ou você nunca pegou no Uber mesmo, né? Que vocês estavam, imagino que não tenha sido esse caso, mas acontece muito. Pegar advogado, engenheiro, fisioterapeuta, pessoas que têm diploma, que investiram muito durante a sua vida e simplesmente estão desacreditadas. Mas isso, na minha opinião, por quê? Porque elas estão decidindo serem vítimas da sua própria história. Uau. E olha que legal, durante algum tempo eu achava que você podia escolher ser protagonismo da sua vida. Protagonista, né? Eu posso ser protagonista da minha vida. Ah, mas eu posso também não ser. Mentira. Entenda que sempre você será protagonista de sua vida. Querendo ou não, a vida é sua, a história é sua e ninguém vai assumir o seu papel. A pergunta que eu quero deixar aqui é: o que você quer ser? Herói ou vilão da sua história? Porque é essa que é a decisão que você precisa tomar. Então, se você quiser ser vilão, continua a ser vítima das circunstâncias de tudo. Se você quiser realmente ser herói, assuma o protagonismo. Protagonismo de quê? De focar o que você tem controle. Eu tenho controle sobre mudar você, sobre influenciar ela, sobre fazer a Sâmia, por exemplo, tomar uma atitude? Não, mas eu tenho controle sobre as minhas atitudes. PH, tudo que você tá falando, cara, é muito massa. E eu percebo que parece que é uma pessoa que passou por um momento muito difícil. Muito. E que teve que tomar uma decisão. Muito. e Muitas não só porradas. Isso. Exato. Muitas porradas. Mas parece que você viveu um momento crítico na sua vida mesmo, que você falou assim, não, cara, eu tenho que tomar uma decisão. 2016. Esperei terminar a fala dele. A sua gravata tá... Tortinha? Tá aberto? É, tá Ah, que parecendo. bom, velho. Não foi chamar a atenção. Eu já cheguei aqui com cara de menino levado assim, ó. Eu sei que você tem uma atenção. Falei assim, não, Tô vendo que você é levado, É tá? verdade. vou chegar aqui e tomar ocorrência já na primeira? Eu tomo ocorrência. Desculpa interromper, tá? Mas é Ficou bom porque- agora. Eu percebi. Não, também. e- Ia falar, Não, eu Mas sou a gente tá detalhista nisso, procurando mas ser um padrão acima da seu Globo. ângulo ele é... tá indo. Vê isso, Alô, tá Rede Globo? certa. Cara, esse cara é brilhante. Ainda tá, Ficou hein? bom agora? Ela tá em O pé. pescoço tá grande, É, tá porque malhando tava demais, aparecendo o seu trapézio. pescoço. É gogó, atrás né, da velho? gravata. Gogó de ouro, aí. Gogó de ouro. Desce ela um pouquinho mais. Tem que apertar mais, que ele tampa aqui. Não, Né? aí- Não, porque aí ele vai levantar, Fagner. Não fecha, não, ué. É? Beleza. Você tá grande. Que isso, e nunca ninguém me tratou tão bem assim. Testosterona e reposição tá fazendo efeito. É, Crescendo. O peru do Natal já tá garantido. Vou botar a câmera em você. Pode deixar que eu aí você sei. termina o Tá. raciocínio. com ele. Continua o raciocínio que ele Vou começar de novo, que aí depois ele bate, beleza? Só pra me manar. Bora. PH, eu percebo, cara, que você tem uma linha de raciocínio muito simples, baseada em um caminho ou outro. E isso é uma virtude de pessoas que passaram por um momento muito crítico na vida e que tiveram que tomar uma decisão. Perfeito. Todos os números que você falou, eu concordo com você, as pessoas estão em lugares que são infelizes, mas em algum momento as pessoas têm que tomar a decisão. E eu percebo que você viveu um momento que foi entre a cruz e a espada, cara, e você tomou a decisão. Perfeito. E você está trazendo hoje para uma realidade com uma clareza muito grande nas suas palavras e com muito amor nas suas palavras, da pessoa poder saber escolher e sempre ter a capacidade de escolher se é pelo certo ou pelo errado, tá tudo certo. O cara não precisa ter aquela
capacidade de ser perfeito, não. Mas ele tem que ir lá e tomar a decisão, que ele não pode ficar em cima do muro. Perfeito. Quando foi que você passou por essa dificuldade tão grande que te fez ver você com tanta clareza que se você escolheu um lado ou o outro, você já tomou a decisão. Então você já tá mais ou menos certo. O que não pode agora é desistir e parar no meio do caminho. É isso aí. Se você estiver cansado, aprenda a descansar, não a desistir, né? Mas falando de data especificamente, eu também acredito que as coisas que ficam registradas na nossa memória, elas vêm por duas coisas, por forte impacto emocional e por repetição, né? E a grande diferença de você criar um programa de alto impacto é você trabalhar com essas duas formas, forte impacto emocional e repetição através dos exercícios. O meu forte impacto emocional aconteceu no dia 12 de maio de 2016, quando eu estava em Curitiba, num evento da Renaudet, era uma Renaudet Fest, e eu estava ouvindo uma palestra do Mágico Renner. Olha que loucura, eu falo e eu fico todo arrepiado. E o Mágico Renner, ele estava falando sobre você se transformar em tudo aquilo que você deseja. Olha como que isso é profundo. Na época, isso era 2016, eu estava com 35 para 36 anos, bem-sucedido, executivo comercial, com uma equipe com mais de 50 vendedores, tendo o emprego dos sonhos para muita gente, mas com um sorriso amarelo. Então, você que está aí nos ouvindo, vai pegando esses insights para ver se isso daí, né, se familiariza com o seu dia a dia. Eu pegava 3 horas de trânsito todos os dias, então era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Só que eu estava 26 quilos acima do meu peso. Então eu não tinha tempo para cuidar de mim, a minha principal morada, mas eu estava cuidando das coisas dos outros, né? Mas 26 quilos acima do meu peso. A Laura, minha filha, que hoje está com 10 anos, né? Porque ela tinha 1 ano. Então eu chegava em casa várias das vezes, ela estava dormindo, porque eu chegava tarde e eu saía tão cedo que ela também estava dormindo. Então não estava vendo a minha filha crescer. E eu estava ganhando dinheiro, mas o dinheiro que eu ganhava era para pagar as contas, viver de certa forma bem, mas muito aquém dos meus sonhos de criança. E aí, uma hora, eu comecei a ter um confronto. Então, quando você fala, qual que é esse time? Quando você começa a cobrar de você mesmo, uma prestação de contas. E foi o que aconteceu comigo. Eu olhava no espelho, eu comecei a ficar com vergonha de me olhar no espelho. Porque quando eu olhava no espelho, a minha criança, que sonhava tanto em ter uma vida tão diferente daquele formato que eu estava vivendo, ela estava querendo me confrontar. E eu estava com medo, né? Então eu ficava fugindo. Então eu estava andando de cabeça baixa, com um sorriso amarelo, vivendo de uma forma automática. Cara, que loucura. E você tava no auge só. Cara, você tava loucura. bombando. Bombando para as pessoas, bombando. E aí, quando eu falava sobre isso, eu estava ficando doido. Então você começa a ficar diferente de um ambiente que você convive, você começa a ser doido. Mas eu vi que doido eu estava naquele ambiente. Perfeito. E aí você começa a afastar, você começa a buscar novas pessoas, novos ambientes, novos conhecimentos. Igual você falou, você cria o vilão, você cria o herói. É isso aí. E o vilão tava todo dia junto de você ali, só te sabotando, né? Eu achava que o vilão era um caminho sem escolha. Todos nós fôssemos condicionados a isso. E por que a gente coloca a culpa, a nossa culpa, nas coisas e nas pessoas o tempo todo, e a gente não toma essa atitude de falar assim, cara, o culpado sou eu? Eu acho que primeiro a falta de autorresponsabilidade, né? O vitimismo. Né? O vitimismo. Então é muito difícil você assumir. E tem uma frase que eu gosto muito, a minha esposa, ela fala que eu sou o homem de frases prontas, né? Eu adoro. Beijo, amor. Eu realmente sou um homem de frases prontas, porque foram elas que fizeram a minha nova mentalidade. Perfeito. Então, quando a gente fala muito de você poder trabalhar as autoafirmações, autossugestões, né? Você trabalhar com mantras, é isso, é o forte impacto emocional e a repetição. Você fala tanto que uma hora isso vai se tornar realidade. Energeticamente falando, tá acontecendo. Claro. Só então, de você lembrar, você tá arrepiando e você percebe que corre uma corrente energética muito forte no seu corpo. Com certeza. Então, isso é libertador. Ao mesmo tempo que você possa achar assim, no primeiro momento, caramba, então sou eu. Se você hoje está na merda, parabéns. Você está na merda, é responsabilidade sua. Se hoje você está com ótimo resultado, parabéns, o resultado é seu. Então, cada um tem a vida que merece. Dói, mas liberta. A verdade dói, mas liberta. Agora, vamos lá. Quando saber que é o momento certo de parar e ter que voltar para suas origens? Porque eu falo para todo mundo o seguinte, quando você erra o caminho, quanto mais tempo você persiste, mais caro fica a volta. Quando que é o momento assim, que você tem que se comunicar, falar assim, cara, calma, você está no lugar errado, aqui não te pertence, e voltar? Porque
Eu sinto que você tem uma clareza muito grande porque você viveu isso na Na pele. pele, cara. Você Verdade. sentiu. Eu E vivo hoje isso E através a pior nossa forma de experiência, você com descobrir certeza. isso é quando você se convence. Não é quando um psicólogo vem e fala, ou as pessoas que estão... É você se convencendo, olhando no espelho e falando, cara, esse não sou eu. Eu acredito que assim, tudo começa com 5 segundos. A gente precisa de 5 segundos para mudar a nossa vida. 5 segundos. Pô, Felipe, mas por que 5 segundos? Basta. É o chega. Chega. Cara, é um tapa na mesa e falar, Eu tô chega. achando que você já fez um trabalho com a Eu não Sâmia. vou- E a Sâmia tá respondendo tudo ali. Eu entendo tudo desenvolvimento pessoal. Sâmia, quanto Boa. foi o seu basta? Porque teve um momento que ela também tava bombando na Tá. indústria médica, líder de venda, vendendo pra caramba, e de repente... Exato. Para cada um é um tipo de situação. Uns vão vir a doença, outros a família, outros Financeiro. o financeiro. Então aí você chega naquele momento que você fala assim, isso não é para mim. Se eu continuar aqui Limite, vai dar né? errado, game over. Então assim, você com seus pensamentos em casa, chorando, no banheiro tomando banho. Então assim, vou Exatamente. mudar esse rumo é agora, vou mudar esse jogo é agora. Exatamente. Porque não são as nossas condições que vão determinar o nosso futuro, são as nossas decisões, né? Se a gente continuar como eu fui, eu falo isso com muita propriedade, como você falou, cara, até os 36 anos, eu era um vitimista do caralho. Eu era uma pessoa que ficava, ó céus, ó vida, reclamava do meu chefe, reclamava do meu trabalho, reclamava do meu salário, reclamava do meu É pai, mais minha mãe. cômodo, né? É muito Mas mais você era CLT, cômodo. né? Na verdade, eu já era PJ, né? Entendi. Eu já tinha saído ali de CLT, então como executivo eu Então era você tava PJ. se livrando daquela maldição ali do CLT e tava mergulhando. Queimando a CLT e querendo empreender, mas ainda no formato de CLT. Perfeito. Porque eu batia ponto. Porque eu isso tinha- é normal das pessoas que estão no CLT. Eles reclamam de tudo É. e não agradecem pelo que tem. Agradece. Exatamente. Tá E aí, Já o empreendedor, ele agradece por tudo agradece que cresce, né, irmão? e é feliz pelo que tem. Quer Agradece dizer que nada. cresce. É né? verdade. É isso. E Trabalha assim, mais. reclamar, se você parar e pegar a palavra e ir lá no Wikipédia, reclamar é clamar 2 vezes aquilo que você não deseja. Então Uau. é no mínimo ignorância. Então eu vou te dar um insight agora que você vai colocar Você nas suas pedir palestras. 2 Duas vezes vezes. aquilo que você não quer. Então eu vou te colocar Pô, agora ajuda aí, né? uma palavra que eu uso aqui muito, tá bom? Você não faz uma oração, Uhum, você pede claro. pra Deus. Uhum. E quando você faz a reclamação? Aí você... É pro Didi. É, Ele ouve também. Vai, nunca mais você reclama na vida. O diabo Nossa ouve Senhora. e te entrega. E ouve mesmo. É Porque verdade. toda vez que você faz uma reclamação, é uma forma de você fazer uma oração pra aquela pessoa que quer que dá tudo errado. E vai ser atendido, cara. E sabe o que E a eu descobri? Desculpa te interromper mal, mas o que eu descobri uma vez lendo um livro de Napoleon Hill é que a gente pode ser mais esperto que o diabo. Eu Com amo esse certeza. livro. Muito eu bom, amo né? esse livro. Cara, a gente pode ser mais esperto que o diabo, até porque eu acredito fortemente nisso, que o diabo, o mal, ele só está na cabeça do ser humano racional. Só a gente tem o bem e o mal. O animal, ele não pensa com maldade. É, Ele age por instinto. isso, exato. Então, o bem e o mal, você precisa ter racionalidade. Ou seja, você precisa ter o neocórtex, senão você não vai ter isso. O bem e o mal está dentro da nossa cabeça. Então, todo mundo tem o bem e o mal. Tem. Todo mundo. A questão é qual que você está alimentando mais. É verdade. Né? Até porque Wagner a gente precisa ter o belo para ter o feio, agora, né? como é que mata o Essa mal e semana. aflora o bem? Tem um segredo. Na verdade, o mal ele nunca vai morrer. O mal ele precisa sempre estar vivo, para você saber que tem. É porque verdade. é o Isso poder é do melhor, livre-arbítrio, né? É. Eu poder livrar. Então, Vocês estão falando, ainda escolha. passando um filme na minha cabeça. Eu postei um vídeo hoje, assim. Eu vi alguma coisa assim que Como você é que postou. mata o mal? E olha como é que o universo, né? Você postou um vídeo, a gente está falando sobre isso daqui sem ter combinado. Você sem nada, que né, começou a cara? falar. Então, ou seja, já engatilhou já. Você está falando aí sobre a reclamação e tem a murmuração. E a murmuração é: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Não, Mauro, você fez uma Então, reflexão isso muito boa. Como é que é Isso ficar na também pele de é Deus? ingratidão. Você sabe que tem um Total. filme disso, né? Ingratidão. O Ingratidão. Todo-Poderoso é um sucesso absoluto. Ingratidão. E é Se eu o momento tivesse, que a alguém- murmuração é isso. Eu Se concordo. você fosse Deus agora, o que você faria? O que eu faria? Com aquela Nossa. goteira que tem lá na sua casa. Não tem uma goteira, mas eu acho que existem goteiras dentro da gente. Olha que interessante essa pergunta, né? Se você fosse Deus, o que você faria? É difícil. Agora, vamos apimentar um pouquinho? Vamos. Vamos inverter isso. E se Deus fosse você, o que ele faria no seu lugar? Nos seus passos, Jesus, o que Então, faria? talvez isso faça a gente Tem um livro assim. sair da zona de conforto e não ficar jogando a responsabilidade.
né? Então agora eu vou fazer um insight mais Tem um poderoso para livro, você. Wagner, que fala em seus passos, Jesus, o que faria? Pois é, muito ligado É disso que a gente muito falou, legal. né? Vou fazer um insight que eu faço todos os dias no grupo de oração, que eu falo com todo Bora. mundo. Eu sempre procurei Deus para conversar e nunca encontrei Deus. Uhum. E a gente fica, às vezes, um pouco frustrado, porque a gente está buscando sempre Deus. Aí depois eu inverti a pergunta. Eu perguntei quem é Deus? Porque eu não sabia quem era Deus. Então eu não poderia estar falando que eu não estava conversando com Deus se eu não sabia quem era Deus. Porque o Deus que cada um tem na mente é totalmente distorcido e depende da percepção de cada. Isso. E nesse momento, já que eu estava reclamando, imaginando que eu não estava conversando com Deus, eu perguntei por que eu conversava com tantas pessoas distintas todos os dias, das que eu menos esperava em minha vida. E nesse momento, o que eu descobri? Eu estava conversando com Deus todos os dias da minha vida com pessoas diferentes. É verdade. E, cara, antes de vir no podcast ontem que eu gravei aqui com o amigo Bruno Cabral, um abraço. Chegou um mendigo, cara, e falou assim, paga um café ali pra mim, patrão. Eu falei, só pago se você sentar do meu lado. O que ele falou? Agora. Irmão, eu fui lá, fiquei em pé, tipo uns 5 minutos pro cara me dar um café com leite e um pão de queijo. Na hora que esse cara foi lá, entrou dentro da lanchonete, gente, ele voltou num passe de mágica, já tava sentado do meu lado. E eu falei assim, cara, que show. Imagina só, se você tivesse a oportunidade de conversar com Deus e ele viesse na imagem daquela pessoa que você não gosta e não tá preparado para receber. Como você trataria ele? É Fantástico, muito fantástico muito isso. bom Eu costumo dizer que é um L. Uhum. Deus, eu e você. Uhum. Então, Que isso! por que você consegue... Pegou esse corte aí, ô Raj, bonitão? Por que Deus é um L, tá bom? Por que você consegue O ver nome Deus nas pessoas? O nome de Deus é El-On, você sabia disso? O nome do Elon Musk é baseado em cima de um Deus todo-poderoso, chama El-On. É o L e o On. Bacana. Olha, bacana. Porque Deus, ele te dá inspiração para você inspirar outras pessoas. Então, essa fala dele de ele encontrou Deus nas pessoas, isso é muito real. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Mas ele precisa de nós. E ele escolheu o melhor lugar do mundo para morar dentro da do nosso gente, né? coração. Quem vocês dois aqui é palestrinha. É o seu e o PH palestrinha. Muito. Agora, PH, vamos lá. Como é que eu faço para poder... Bom. Vamos usar um pouquinho agora desse lance de coach, que todo mundo fala mal pra caramba, mas Bora. é necessário. Opa. Porque quando você tem conhecimento de causa, efeito e propósito, realmente, cara, você consegue fazer pessoas desbloquearem aquilo que eles têm e seguir um extraordinário. Perfeito. Porque quem tem limite, você já falou, Tem limite é município. né? Boa. Quando você traz um cara pra você e você quer desbloquear todo o potencial dele, qual que é o primeiro caminho que você utiliza justamente pra poder entender que aquele cara é uma potência, ele tá totalmente bloqueado e a gente precisa desbloquear ele? A gente faz normalmente um diagnóstico. Então, eu costumo falar que antes de eu poder dar o remédio, eu preciso entender qual que é a dor da pessoa, né? Então, primeiro a gente busca gerar conexão através de rapport, né, de uma escuta empática, passar para ele uma segurança de um ambiente seguro, realmente, para ele entender que ele pode, né, abaixar um pouco a guarda. E é esse o primeiro trabalho. Então, é deixar a pessoa com a guarda baixa para ela poder estar ali E falando. quando ele manifesta o tamanho do sonho dele? Porque olha o que você falou no início lá, maioria já das conectou. vezes, na maioria das vezes, Porque os o sonhos são muito pequenos, cara. Exato, mas olha só, porque foi diminuindo. Porque de diminuindo. tanto que as pessoas foram podando, cara. E quando ele chega ao ponto de chegar pra você e manifestar isso, porque é difícil. Sim. Ninguém consegue chegar pra você no primeiro momento e falar assim, ó, meu sonho é isso aqui o máximo. Não, na todo maioria mundo das acha que é uma vezes- chacota, né? Até porque na maioria das vezes a gente não faz isso no primeiro encontro, né? Então tem método, tem um momento certo e a gente vai justamente fazendo esse processo, né? É uma jornada. Então ele tem um princípio, meio e fim. E esse princípio, meio e fim, a gente falando principalmente de desenvolvimento, de propósito, é você trabalhar em altos e baixos emocionais. Então, você vai criando um momento, você vai botando ele no estado emocional favorável para aquilo, aí um estado emocional no primeiro momento de baixa, de reflexão, de descoberta, né? Então, primeiro eu olho para dentro, eu me ressignifico, então eu encontro ali os meus motivos, os meus porquês, e aí depois disso a gente vem colocando isso para fora e vem trazendo justamente todo o posicionamento, vamos dizer, falando do visagismo que hoje está em moda. Então, o visagismo pessoal, ele é feito justamente através de um processo ali
trabalhando a pessoa de dentro para fora, aí a gente utiliza coach, neurociência, PNL, para poder Então, trabalhar. olha só pra você ver que legal. Você vai despir o cara de todos aqueles pré-julgamentos. Uhum. Você vai deixar ele nu Esvaziar e o cru. copo. Exatamente. Só que depois você vai fazer uma anamnese do que ele pode suportar ou não, Uhum. pra de fato você estar preparado pra ele poder entregar o extraordinário. E qual que é o momento ideal que você fala assim, cara, agora você tá pronto pra entregar, pra você poder liberar todo o potencial que esse cara tem? Porque nós estamos falando do high ticket, Uhum. que é o comportamento. Perfeito. Então não pode ser um cara qualquer, tem que ser um cara pronto, validado e preparado. Mesmo que ele não esteja pronto, mas ele tem que estar preparado, porque pronto ele vai se tornar à medida da jornada. Eu acredito que a gente está sempre pronto para dar o primeiro passo, ou o próximo passo, né? O ser humano, ele tem talvez o egocentrismo de achar, né? Ou de querer o perfeccionismo, mas a perfeição não existe, a não ser Deus, né? Mas falando em termos de negócio, de estrutura mesmo, eu troquei a busca da perfeição pela busca da excelência. A busca da perfeição, então essa é a primeira coisa que eu implemento, vamos dizer assim, que a gente reprograma na mente, né, do nosso mentorado, do nosso aluno. Troca a porra da perfeição pela busca da excelência, porque a perfeição é um gatilho, uma armadilha da sua vaidade. Verdade. E ela vai sempre te colocar ou procrastinar ou te paralisar. Exato. E ela sempre vai te colocar em questionamento. Não tá bom o suficiente. Então, olha, gente, isso é muito poderoso. Muito poderoso. E isso vai É o que acabando gosta com de você. falar, né, Go- palestrinha? Não, Por isso que ele gosto, arrepia cara. toda hora. É, legal. Não, e arrepia Fico literalmente. vibra, o cara mesmo, vibra com o negócio. Isso é muito É bom. isso. Né? Então, assim, Então, pior, você viveu isso na pele, né, cara? vivi muito. E eu Você fez sinto a hoje, mudança, né? como a Maio estava falando ali, eu sinto que eu sou, primeiro, eu sou criatura. Eu sou filho do Criador. Então, se eu sou imagem e semelhança a ele está dentro de mim. Tá dentro. Tá. Então, Deus, ele está presente aqui. Exato. Deus aonde que está? Está aqui. Todo mundo aqui é verdade. Deus, né? A soma da energia. Então, eu acredito fortemente nisso. Segundo, se eu sou filho dele, e eles falam que a gente, né, é filho do dono Herdeiro. do ouro, da prata, do bronze, da Ficou porra herdeiro. toda, Aham. pô, a gente só tem que tomar posse do que é nosso. Tá tudo aqui. Exatamente. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, não faz sentido eu continuar com medo. Viver uma. A Bíblia fala 365 vezes, não Uma tenha mente, medo. é. É uma vez para cada dia do ano. Ó, coincidência, né? Não é coincidência. Então tá tudo lá no livro da vida. É só a gente pegar É efetivamente verdade. e colocar em prática. Também, em que momento eu leio esse livro? Porque tem muita gente lendo a Bíblia a todo momento. E não é sobre isso. Mas, às vezes a pessoa lê, mas não interpreta, Não interpreta. né? Dia a dia, Do mesmo é. jeito que hoje as pessoas ouvem, mas não escutam, né? E como é que você verdade. lê as pessoas e você prepara as pessoas pra ouvir uma verdade? Porque tem muita gente que não tá preparada pra ouvir a verdade. Irmão, posso te falar de verdade? De verdade. Eu não penso nisso e eu acredito que não sou eu que falo. Ah, entendi. Eu acho que o Espírito Santo me usa. Porque creio. todos os dias eu peço para ele, usa-me como instrumento de transformação nas vidas das pessoas. Eu Você creio é nisso. Eu não sou inspirado. um único caminho, mas eu sou um caminho. E eu tenho fé e consciência e muita responsabilidade com isso. Agora, tem certas coisas que eu falo que, cara, eu não lembro o que eu falei. E a pessoa fala, como que você falou isso para mim nessa hora e tudo? Eu falo, cara, Me perdoa. não sei te Eu só falar. entreguei a E o mensagem. Gil Mas você tem que bacana. ser, no mínimo, tipo assim, eu sou ousado. Eu falo verdade. sem ter medo. É lógico. Porque, né, se eu tô levando uma mensagem, pô, Jesus não tinha medo de falar. Exato. Eu não posso ter medo de falar, eu tenho que ter jeito de falar. Se ela tá pronta para Mas receber Se ou ela não. tá pronta para perceber, meu amigo, isso é um O problema bacana é dela. que você. Como que as pessoas te encontram? Onde que as pessoas te encontram? Onde que é seu habitat natural? O que faz sentido? Qual o tipo de pessoa que você ajuda? E qual é a ajuda que você oferece para essas pessoas? Boa. Para me encontrar, começa a mentalizar que eu apareço. Como a ladinho da mano. Mas falando sério, para me encontrar nas redes sociais, no Instagram, então a gente tem o nosso perfil, phcardoso.oficial. Se você não me segue, segue lá agora. Tem a Escola do High Ticket também, que é da minha empresa, Escola do High Ticket, lá dentro do Instagram também. Bem, hoje eu foco em especialistas, então o meu objetivo é ajudar pessoas que são especialistas em alguma área, na maioria das vezes profissionais liberais, autônomos, e o que eu quero é mostrar para eles que existe um outro caminho do que aqueles que a maioria das vezes a gente foi condicionado, como eu e como vocês. Então, quando eu, em 2016, eu entendi essa oportunidade, eu me senti na obrigação de levar essa mensagem para outras pessoas. Tipo assim, cara, existe um outro Você entendeu caminho. o propósito. Você não precisa mais ficar dentro de uma sala, batendo ponto de 8 às 18, porque isso daí é a primeira revolução industrial.
Hoje a gente tem um telefone, a gente pode trabalhar 24 horas por dia, existem vários outros formatos. E o meu propósito, a minha missão é devolver para as pessoas as 3 liberdades que nos foram roubadas, que é a liberdade de tempo, geográfica e financeira. Uau. Então, todo negócio para mim hoje, para eu entrar em qualquer negócio, eu foco e sempre vejo essas possibilidades. É um negócio que vai me possibilitar trabalhar de qualquer lugar? Não, então eu estou fora. É um negócio que vai me possibilitar escolher o horário para eu trabalhar? Não, então eu estou fora. É um negócio que tem escala? Não, então eu estou fora. Então, hoje, para a gente poder trazer os 3 L's, né, que é as 3 liberdades para o especialista, nós criamos uma metodologia chamada Conversão 10X, onde eu vou ajudar o especialista a trabalhar nos 8 pilares da nossa metodologia, ou seja, um passo a passo, para ele poder transformar aquele conhecimento valioso, que às vezes é um fundo, é um baú de tesouro no fundo do mar, né? Exato. É um conhecimento valioso que só você tem. E aí você não passa para ninguém, você guarda, e às vezes você acha bonito. Não, vou guardar meu conhecimento. E como é que é? IAD, é distância, é presencial, como é que é? Cara, tem todos os formatos, tem híbrido, tem AD, tem a distância, tem presencial. Então depende muito, né, da pessoa, da empresa. Na sua concepção hoje, o que seria interessante para aquele cara que quer revolucionar, o cara que quer dar a volta? 180 graus. Tá. Para quem está decidido realmente a viver de high ticket, a ter mais qualidade de vida, quem acredita na sua mensagem. Então é o seguinte, se você acredita que você é bom no que você faz, que você tem algum conhecimento valioso que pode ajudar outras pessoas, outras empresas, você já está dentro, né, do perfil que a gente busca. Segunda coisa, se você está decidido ou decidida a entrar num processo de mudança. Porque toda mudança, né, todo caminho que você pega contrário do que você está seguindo vai gerar um desconforto, vai te trazer uma mudança obrigatória. Se você não tiver a fim de mudar, continua no mesmo lugar, tá tudo certo. Agora, se você tiver decidido entender que sorte não é questão, sucesso não é questão de sorte, é questão de decisão, a gente pode ajudar você e vai ser um prazer. Essa primeira consultoria, você bate um papo com a pessoa, tenta entender o que faz sentido ou não. Cara, sim, a gente tem hoje um diagnóstico, é um diagnóstico estratégico, tá? Esse diagnóstico aí, hoje, ele tem um investimento em torno de R$1.000 e a gente pode, inclusive, fazer uma graça aqui para os ouvintes, né? Opa, gostei, eu gosto de graça. Né? Opa, Adoro bora lá. E, então, hoje, o que a gente pode fazer? Como eu sei aqui que a audiência é muito grande, eu não vou conseguir, Felipe, atender todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um link da nossa página. Essa página ela vai falar um pouco mais do meu trabalho, vai falar um pouco mais desse diagnóstico, tá? E todo mundo que estiver vendo aqui, e na hora de responder, de clicar lá, eu quero me inscrever e falar que viu aqui nesse podcast da Socila, vai receber esse diagnóstico gratuitamente. Opa, isso é legal. Tá? Então, Muito esse bom. primeiro diagnóstico é gratuito. E aí, dentro desse diagnóstico, ou eu ou algum especialista do meu time que vai estar fazendo esse diagnóstico, a pessoa ela vai receber um plano de ação. Então, a gente vai entender o momento atual dela. Não é uma apresentação comercial, tá, gente? É um diagnóstico diferente de tudo aí que você já viu no mercado. Então, a gente vai entender o seu momento atual. Já tô lá. Nós vamos identificar pontos de melhoria ou possíveis gargalos. O link nem chegou, as minhas já estão querendo escrever. Então, Já tô aqui, já. Quero meu diagnóstico. E aí, o objetivo é esse, é entender onde tem pontos de melhorias ou possíveis gargalos que estão impedindo a pessoa de alcançar o objetivo dela. Aí eu já começo a destravar. Entendi. E aí eu dou o plano de ação. Então, de verdade, no meu diagnóstico, eu falo com a pessoa assim, olha, você tem 2 possibilidades. Ou você pode pegar esse conhecimento e aplicar sem entrar no meu programa de mentoria, que você vai ter resultado. Ou você pode tomar a decisão de entrar agora e acelerar comigo para você ter um resultado mais rápido. O que você não pode é sair daqui e não aplicar essa porra. Entendi. Entendeu? Então, o que a O gente leva, o diagnóstico, cara, já é... Eu dou o mapa do caminho. Tá aqui. Se a pessoa, ela estiver disposta a caminhar, ela vai Ela vai chegar lá. Comigo, ela vai chegar mais rápido, Exato. porque eu conheço o caminho. Mas eu tô dando o mapa do caminho. Então, mesmo que te dou um mapa aqui, se você não tiver o GPS, talvez você vai demorar mais, mas você vai Exato, chegar. Mas vai chegar também. É mais ou menos a mesma coisa. O que você não pode é pegar o mapa, jogar pra cima e ir na fé. Aí você não vai chegar, não. Cara, bom demais. Agora você fala com tanta propriedade, cara. E Obrigado, irmão. como que é você conviver e se nutrir da felicidade das pessoas que estão aplicando e estão se reconhecendo Caramba. e se descobrindo? Sim. Porque você tá se nutrindo disso agora, concorda comigo? Pior. Muito, muito. Esse é o maior
maior prêmio, o maior presente que Deus podia me dar. Você descobriu a riqueza nisso. Cara, isso Antigamente você era um forte. cara pobre, cheio de recurso. Tem gente que é Hoje tão em dia você é um tão cara pobre que tem... só tem dinheiro, Exatamente. né? Hoje você é um cara que tem recurso, mas isso não é mais o objetivo. Cara, não é. Quando você vê um cara alcançando aquela liberdade, aquela autossatisfação do que ele tá fazendo, deve ser... Cara, Assim, ó, se eu tivesse focado 100% só em dinheiro, se eu sou uma pessoa gananciosa, eu poderia fazer outras coisas que talvez dessem até mais dinheiro. Perfeito. Mas aí, coisas ilícitas e tal... Eu tenho meus valores e eu sigo os meus valores. Então, para eu poder fazer qualquer negócio, tem que estar alinhado aos meus valores e aos meus princípios, primeiramente. Mas eu aprendi a fazer dinheiro com aquilo que eu pagaria para fazer. Opa, Cara, é bom. isso não tem preço. Então, antigamente, e dos últimos 5 anos, eu investi mais de R$600 mil em mentorias, em formações, em programas. Ou seja, a gente está pagando o tempo todo para fazer aquilo que a gente gosta. Sim. Só que eu aprendi a virar o jogo, a fazer dinheiro com aquilo que eu amo. Então, eu trabalho sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque para mim não é um emprego, é um trabalho, é prazeroso, é flow. Então, imagina, as pessoas trabalham e elas não usam 100% do seu potencial. Por quê? Porque elas estão insatisfeitas. Então, o freio de mão puxado. O que eu faço é destravar, ou seja, eu abaixo o freio de mão dessa pessoa. Vai, voa. Para que ela possa fazer isso, ela tem que ter 4 coisas. Ela tem, primeiro, amar o que você faz. E o que eu te ajudo é, primeiro, encontrar aquilo que você ama. Segundo, nós vamos transformar o que você ama numa profissão. Então, se você ama uma coisa que você ainda não é bom, vamos ficar bom naquele negócio para ser um profissional? Vamos. Depois que você é profissional, tem que ensinar a ganhar dinheiro. Não tem um monte de gente no Uber que é profissional que, né? Então, tá lá no Uber por falta de opção. Então, ama o que faz, transforma esse amor em uma profissão, transforma a profissão em dinheiro e receita e pensa em algo que você possa deixar um legado, ou seja, algo que tenha impacto no mundo. E é por isso que eu trabalho com formato hoje, principalmente híbrido, porque a gente não tem problema de entrega, de distribuição, de logística, de correio, ou seja, a minha mensagem ela chega em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, é justamente por isso que eu acredito que você trabalhar com conhecimento é algo muito importante e falando como negócio, é um negócio de outro mundo, porque você tem uma alta margem de contribuição, você tem um custo zero, a sua matéria-prima está aqui, No conhecimento. e você tem uma alta possibilidade de escala, porque você consegue entregar do 0 a 1 milhão em qualquer lugar. Agora vamos lá, nós estamos falando de 3 momentos. Nós temos um momento passado, que era um cara totalmente perdido, sem referência, sem nada. Uhum. De repente esse cara parou tudo que ele tá fazendo, deu um cavalo de pau, investiu 100% no conhecimento dele. Alguns cavalos de pau. 600 mil reais não é pouca coisa, em mentoria, treinamento, desenvolvimento. Você já passou por todos. Coisa. Você deve ter passado por todo mundo que é relevante no mercado e de repente você trouxe para todas as pessoas algo que faz sentido. Você não falou nenhuma de prosperidade financeira, você não falou nenhum de cara alcançar milhão, você não falou nada disso. Você falou do seguinte, cara, seja leve, respeite quem é você, o tamanho do seu sonho, mas viva o propósito, porque alcançar o sucesso é o seu sucesso, não é do outro. E isso é bonito pra caramba, cara, porque quando você trabalha com pessoas que estão realmente satisfeitas e desbloqueando a sua performance, seu potencial, às vezes o seu potencial é infinitamente maior do que do cara. Mas não se compara à felicidade que o cara tem em fazer tão pouco e você fazer tão muito. Então você conseguiu entender e escrever uma nova regra pro jogo. A regra do jogo, cara, não é a felicidade, porque ela não vai acontecer, mas a busca dela, que isso que te torna você mais feliz, mais agradável, e você vai sair tratando bem todo mundo que passa na jornada. Fantástico. Todo mundo quer a felicidade, a felicidade, a felicidade. Quando ela chega, isso vira um veneno pro cara. E olha que interessante, eu vou aqui concordar com você e vou trazer uma pimenta também aqui dentro de um outro ponto de vista. Na minha opinião, as pessoas confundem muito felicidade com alegria. Então, a falta de felicidade, ou seja, felicidade é um estado de espírito, não é um estado emocional. Você decide ser feliz. Tanto é que os maiores índices de felicidade são em países da África que você tem ali a questão de IDH baixíssimos, né? Então, é uma questão de decisão. É muito comum você poder estar em dias que você está triste, você está com raiva, mas não necessariamente você precisa estar infeliz. Então, você pode estar feliz com raiva, você pode estar triste, você pode estar alegre. E quando a pessoa ela não tem felicidade, ela confunde a felicidade com a alegria. Só que a alegria ela é momentânea, a felicidade ela é permanente. Então, quando me falta felicidade, eu preciso ter o subterfúgio de alegria. Aí eu começo a ser uma pessoa materialista.
Eu começo a ter que comprar, Ter pra ser. ter para ser. Só que isso é momentâneo, então eu fico o tempo todo. E depois que você E alcançou... o que é pior, eu nunca tô feliz com o que eu tenho, porque tá sempre ruim, cara, porque eu tô sempre mais, né? Insatisfeito. Vai ali anestesiando e vai buscando. E de onde que você tirou isso? Que você tem uma balança hoje agora, que ela não é uma balança pra todo mundo, ela é uma balança Não. pessoal. Na verdade, e esse essa balança é pra treinamento... minoria. É pra minoria. É. E onde que Mas você você descobriu? pode fazer parte da minoria. É isso aí. A porta tá aberta. Tem muita gente que não quer entrar. Eu não vou chutar ninguém pra dentro. Exato. Você Mas a consegue, porta tá- é, Mas a porta tá escancarada. mas você consegue tirar a mente miserável das pessoas. Você conseguiu tirar de você você vivia com uma mente miserável, Muito. né? E hoje você consegue tirar das pessoas essa mente miserável Eu também. acredito que isso, assim, eu não tenho a intenção Tinha de tirar, dinheiro. sabe? A minha intenção, na verdade, é inspirar. Então, Inspirar. O que eu vejo e que eu faço muito E automaticamente é questão de pessoa, ser ela skin the escolhe. game, né? Isso pra mim, ser congruente é importante. Vocês lembram do Chaves, né? Porque ele ficava falando assim, como é que é? Ele falava assim, não, sim, Sim, né? Ele aham. falava incongruência. Às vezes é até difícil até de você falar uma coisa e fazer. O corpo, ele nem entende. Então, eu sou muito congruente. Eu falo com propriedade porque eu falo do que Você eu viveu. conheço. E por isso que eu falei, cara, vamos falar sem combinar porque vai natural. Então, quando você tá com a pele no jogo, é outra coisa. E o que eu vejo é que tem muita gente hoje que não sabe nem o que tá falando. Mas tá falando. Por quê? Porque as pessoas estão virando papagaio, estão querendo copiar, porque acham que isso daqui dá dinheiro, porque isso aqui é legal. Não vai nessa, não. Né? Encontre a sua verdade, a sua essência, a sua autenticidade, porque as pessoas, elas compram a gente. Se fizer a coisa certa, você vai ser sucesso. Cara, uma hora ou outra. Depende do tempo. Uma hora ou outra. Você só tem que né? entender o seguinte, eu falo pra todo mundo, se você plantou limão, você vai colher limão. Vai, com certeza. Agora o tempo vai depender do plantio. É porque na lei da semeadura você tem o plantar e o colher, né? Exato. Só que as pessoas esquecem que entre o plantar e o colher tem o regar e o semear. Uhum. Então a pessoa tá plantando, tá achando que vai colher. Não é assim. Tem que esperar, tem que Tem o processo. regar, tem que semear, tem que ter paciência. E mais do que isso, tem que ter muito desejo, que é o desejo ardente e a fé inabalável. Porque se você no meio do caminho, eu acho que não vai dar certo, você para de regar. Acabou. Não vai ter colheita, parou. Sim. Né? E a Essa semente questão de plantar, eu gosto muito de ouvir o Fagner falando, é sobre o melhor momento de se plantar uma árvore, né? Qual que é o melhor momento de plantar uma árvore? Há 10 anos atrás. Seria estaria ontem, né? colhendo Pelo os menos, frutos. né? Porque Se eu passou esse estaria momento, agora é a colhendo os hora. frutos, muito bom. PH, agora vamos lá, finalizar. Bala demais, passou que voou, que a gente nem viu. Pena. Flow, né? Ah, Que pena. vamos fazer. Vamos lá, galera. Nós vamos finalizar agora, cara, com 2 desafios. Uma Boa. frase que você acredita que é muito foda, que Prepara. funciona pra você. E uma música logo na sequência. E na hora que terminar aí, eu vou te dar o 3º desafio. No... Uau, vamos lá. Você é o primeiro. Bem, uma do frase, terceiro. eu tenho várias frases, né? Você viu, minha esposa falou, a Luana, que eu sou o homem das frases prontas, né? Então, nesse meio de tantas frases prontas, eu vou pegar uma frase aqui que faz muito sentido para mim, que é a frase do Tony Robbins, né? Que ele fala que não são as suas condições, mas sim as suas decisões que determinam o seu futuro. E foi exatamente isso que me fez dar o tapa e falar, chega, acabou essa palhaçada. Porque em 2016, quando eu estava reclamando todos os dias da minha vida, um dia eu acordei e falei, caramba, não tem ninguém botando revólver na minha cabeça. Não tem ninguém que tá me obrigando, não. Sou eu mesmo que tô fazendo isso. Então sou eu que tô me matando, sou eu que estou, né, me colocando... Você descobriu que você era refém do seu próprio sequestro. Cara, exatamente. Eu tava com Louco, cárcere velho. mental aqui, né? E é por isso que eu tava com medo de me ver no espelho. Os dois é Então, palestrinha, quando eu né? entendi E isso, agora irmão... aquela música. Cara, música também são cantor. várias, né? Mas vamos pensar aqui numa de Bob Marley, pra Oh. gente ficar no clima. One Love. One Love. Porque eu Agora, acho que pra é finalizar, cara, que você tem uma mentalidade muito boa. Eu acho que você tá bem consciente no presente. Tem muitas pessoas que ainda estão presas no futuro. E eu converso com muita gente que ainda tá presa no passado. Mas eu consigo perceber hoje que você acabou com essas 2 amarras. isso. E eu falo pra todo mundo, quando você vive na graça, é porque você consegue abraçar o futuro e o presente, o futuro e o passado no presente. Então você tá ali. Eu tô aqui hoje. Fagner, hoje o que eu tenho é isso aqui, tô te entregando o que eu tenho de melhor. E é muito bom isso. Mas é legal também você pensar que você já esteve lá 5 anos atrás preso e que você pode mandar uma mensagem pro seu eu do futuro. Então agora é o momento que você vai olhar para aquela câmera ali, cara, e vai mandar uma mensagem
pro PH daqui a 5 anos, 2030. E lembra que você tem uma meta ousada pra caramba. São mil Daqui a empreendedores 5 milionários. anos, ele vai estar assistindo isso, o cara vai falar, pô, cara, não é que o cara mandou uma mensagem pra mim mesmo? Então manda lá. Boa. Bem, PH, meu querido, tô falando há 5 anos atrás, tô falando exatamente do momento onde nós estamos deixando um compromisso público aqui dentro do podcast da Socila, e eu tô aqui afirmando que a gente, daqui a 5 anos, vai ter pelo menos 1.000 novos milionários com a nossa metodologia. Então, você que está recebendo essa mensagem, é hora de celebrar, de comemorar, porque eu tenho certeza que a gente passou desse resultado. Além disso, com toda certeza, milhares de famílias aí impactadas, centenas de pessoas dentro da nossa equipe. Irmão, valeu a pena todo o sacrifício, todo o esforço. Pode ter certeza que você está aí bem feliz, porque nesses últimos 5 anos a gente trabalhou pra caramba. Agora eu que arrepiei A promessa virou um slogan. Venha fazer parte dos 1.000. Aí as duas já escutaram querer entrar. Já não tem 1.000 mais, agora é 998. Tá diminuindo. Não, e olha que legal. E eu quero ver quem vai ser o 01. E isso é muito legal, porque quando eu fiz a minha visão, a visão ela estava muito ligada a isso. Ou a gente vai colocar um número de alunos, ou vamos focar no propósito. Então, eu não falei 1.000 novos alunos, eu falei 1.000 novos milionários. E isso que é o legal, porque não interessa quantas pessoas eu tenho que trazer, porque o meu compromisso... Virou milionário, você tira. E é o mais difícil. E que é o mais difícil. Porque botar aluno ali, qualquer um bota. É isso Entra aí, no pago, entendeu? você coloca. Pô, chegar e falar, agora eu quero ter 10 mil alunos. 10 mil alunos, eu tô focado no meu umbigo. Agora, ter 10 mil alunos milionários... Você tá olhando a carreira do cara. No propósito. Bom demais. PH, muito bom. Obrigado pela visita. Tamo junto, irmão. Eu que agradeço. Prazer. Aí, meninas, quero voltar mais vezes, hein? Eu tô apaixonada aqui. Eu escutaria ele mais maravilha. 2 horas. Vamos voltar, vamos voltar. Motivo para Muito um próximo bom. podcast. Motivo para um próximo. Obrigado. Cenas no próximo Parabéns. capítulo. Valeu, pessoal. Galera. Abraço. Tchau. Tamo junto.